Estamos vivendo o limiar de uma disputa que é mais ideológica que econômica. Esse país não tem crise. Não pode um país com o nível de resultados que nós temos, com o resultado da balança comercial que temos, com o nível de mercado interno que alcançamos. É bom lembrar que o salário mínimo teve aumento real de 72% no período desse governo. Que os investimentos públicos em educação passaram de 4,8 para 6,4 do PIB. Só esse dado de brasileiros viajando, que eu achei interessante, a quantidade de brasileiros viajando em época de ano passou de 37 milhões para 113 milhões por ano. Agora no carnaval foi interessante você ver rodoviárias, aeroportos, tudo que era cidade. O povo, e como um país pode estar na crise avizinhada ou vendida? Nós esperávamos uma sinalização diferente do governo, pelo caráter da vitória de segundo turno, que eram medidas que alterassem essa artificialidade por medidas mais profundas, como taxação das grandes fortunas. Por que a gente não ataca o rico, quando 1% de milionários, bilionários desse país, continuando com fortunas imensas, e agora com o escândalo do HSBC, você vai ver onde estão efetivamente os fraudadores, os corruptos. Segundo o governo da presidente Dilma, será um governo de constante disputa e crise. Nós temos um elemento extremamente complicado, que é uma dificuldade do núcleo do governo da presidenta Dilma de ser reflexo ou refletir a pluralidade do próprio Partido dos Trabalhadores. Ele não reflete a pluralidade do Partido dos Trabalhadores. Se ele não reflete nem a pluralidade do Partido dos Trabalhadores, quiçá ele consiga, pelo menos, dialogar com a pluralidade da base política dela. Então é um problema que nós vamos ter que administrar, evidentemente, pelo perfil da presidenta, que é esses canais de diálogo realmente. A coisa não é pouca, porque qual é a questão? O Brasil custou. Engraçado que chama a gente de bolivarianismo, mas quem está sendo bolivariano na oposição agora é a oposição brasileira. Eles estão adotando o mesmo padrão de oposição da Venezuela, da Argentina, da Bolívia, do Equador. Né? Enquanto nós não adotamos o bolivarianismo de lá. Era importante de ter adotado, por exemplo, a luta contra o monopólio das comunicações, que ele está adotado em todo lugar. Da Argentina, eles foram quebrando o monopólio, tanto que agora o Clarim argentino é um dos principais envolvidos na história dos fundos secretos do HSBC. Então o Brasil nem adotou o bolivarianismo pela situação, mas a oposição está adotando o bolivarianismo. Nós estamos pagando caro pela capacidade que a mídia consegue transformar mucuí em elefante e convencer o povo brasileiro que nós estamos em crise. Impressionante. O cara continua indo, comprando carro, mas ele acha que está em crise. O cara continua tendo acesso à universidade pelo ProUni, mas o país está em crise. O cara está entrando para a universidade, mas o país está em crise. O cara viaja, gasta, mas o país está em crise. Ou seja, é um absurdo. E, aliás, a Bolsa Salarial vai ser duríssima esse ano. O país vai ter restrições para negociação salarial esse ano. Os governos todos, inclusive federal, né, vão ter margens muito reduzidas para negociar com o funcionalismo público. Então,
Veja o caso do Pará. O caso do Pará, o governo do Dr. Simão Jatene assume o seu segundo mandato numa das mais profundas crises do Estado e crise social. De 8 milhões de habitantes do Pará, 3 milhões e 200 mil são amparados pelo Bolsa Família. De 8 milhões de habitantes do Pará, 3 milhões e 200 mil são amparados pelo Bolsa Trabalho, o que significa, pelo Bolsa Família, que significa que esta massa de paraenses tem o máximo suficiente, mínimo suficiente para sobreviver. Um Estado que apresenta um dos piores níveis de capacidade de investimento do país. E o orçamento de 24 bilhões para esse ano, só 8,7% é para investimento. O que é que se faz com 8,7% de investimento? É um governo cada vez mais dependente de repasse do governo federal. Todas as obras em andamento no Pará, com raríssimas exceções, são fruto de financiamentos federais ou de empréstimo. Portanto, nós vamos lançar já na semana que vem a campanha pela reforma do ensino de segundo grau público no Pará. Esta é a nossa campanha. Nós queremos discutir profundamente a educação no Pará, partindo da sua realidade atual do ensino de segundo grau. Com isso nós queremos debater qualidade do ensino, nós queremos discutir cobertura desse ensino médio. É um absurdo que um município como Cametá, não sei se vocês sabem, é mais velho, Cametá tem 10 distritos, Martins. Dos 10 distritos, só 2 têm ensino de segundo grau, portanto fora da sede, em 401 anos. E todos 2 ainda são fruto do governo. Por que num estado como este a educação vive esta crise, enquanto no país a educação apresenta indicadores estruturais extremamente avançados, como o ProUni, como a criação de universidades, de escolas técnicas, do Pronatec? Porque é possível no país onde nós ficarmos parados, se nós não formos às ruas, se nós não provocarmos o nosso governo, se nós não criarmos as nossas mesas de negociação, se nós não mobilizarmos nossas categorias, o que seremos nós e o que será do nosso governo? Cada vez mais à direita, prisioneiro das teses neoliberais e, portanto, concluindo um ciclo sem abrir realmente outro, que é o que nós queremos, que é o que nós queremos é chegar em 2018 com condições de reeleger o presidente Lula para devolvê-lo a comandar o país e abrir um novo ciclo de 8 a 12 anos para consolidar a democracia popular brasileira. Muito obrigado.